Rico empresário via todos os dias. Moradora de rua dividir sua comida com os necessitados. Então ele lhe faz uma proposta, que a deixa sem chão, case com meu filho. O cheiro de comida cara e vinho importado ainda estava em suas roupas quando Marcos saiu do restaurante de luxo. Era seu ritual diário, e como parte desse ritual ele a via. Sentada no mesmo lugar, encostada na parede fria do beco ao lado, estava a jovem. Ela não pedia dinheiro. Ela não incomodava os clientes. Ela apenas existia, magra e observando o mundo passar com olhos que pareciam ter visto coisas demais. Hoje, porém, algo estava diferente. Marcos tinha dado a ela uma quentinha, uma marmita mais cedo, antes de entrar para seu almoço de negócios. Agora, ao sair, ele a viu com outro homem, um senhor ainda mais necessitado, tremendo de frio. Marcos parou na calçada de mármore observando. Ele viu a jovem, que mal devia ter o que comer para si mesma, abrir a quentinha que ele lhe dera e, sem hesitar, dividir o conteúdo. Metade para ela, metade para o senhor. Marcos sentiu uma pontada no peito. Ele, que acabara de gastar o suficiente para alimentar aquela mulher por um ano, observava um ato de generosidade que ele não via há muito tempo. Ele se aproximou. A jovem o olhou, assustada por um momento, pensando que ele iria brigar. Eu lhe dei aquela comida para você, Marcos disse, sua voz grave, quase uma repreensão. A jovem, que se chamava Renata, apenas deu de ombros, protegendo o senhor ao seu lado. Ele estava com mais fome do que eu. Fome é fome, senhor. Não importa em quem dói. Marcos a encarou. Ele tirou a carteira, mas parou. Dinheiro era fácil demais. Ele voltou para dentro do restaurante, ignorando os olhares confusos do maître. Minutos depois ele saiu com 2 novas quentinhas quentes e cheias. Estas são para vocês, ele disse entregando-as. Comam. Renato olhou, seus olhos se enchendo de lágrimas pela primeira vez. Obrigada. Que Deus o abençoe, senhor. Marcos apenas acenou, ajeitou o terno caro e entrou em seu carro de motorista. Ele não queria bênçãos. Ele queria que o mundo fizesse sentido. Mas, ao que parecia, o sentido estava todo naquele beco. E não na vida que ele levava. O carro deslizou silenciosamente pelos portões de sua mansão. O jardim impecável, a fonte de mármore, tudo gritava riqueza e ordem. E então ele viu. Na entrada da garagem estava o carro esportivo de seu filho Leandro. Ou melhor, o que sobrou dele. O capô estava amassado como uma folha de papel. O para-brisa estrelado e um dos faróis pendia por um fio. O carro, que valia mais do que uma casa, estava destruído. Marcos sentiu o sangue ferver. Ele entrou na casa. O silêncio era interrompido apenas pelo som de explosões e gritos vindos da sala de jogos. Ele encontrou Leandro lá. De fones de ouvido, os olhos vidrados na tela gigante, ele gritava com seus amigos virtuais, completamente alheio ao mundo real. Marcos foi até a tomada e puxou o fio da televisão. A tela ficou preta. Ei! Leandro gritou, arrancando os fones. Qual é o seu problema, pai? Eu estava no meio de um ataque. O seu carro, Marcos disse, a voz baixa e perigosa. Leandro revirou os olhos. Ah, isso! Relaxa! O carro era horrível. Já estava na hora de você me comprar aquele modelo novo que eu te mostrei. Aquele sim corre. Onde você bateu o carro, Leandro? Sei lá, por aí. Leandro disse, dando de ombros como se estivesse falando do clima. Eu desviei de um cachorro ou algo assim. Não importa. O seguro cobre, certo? Você paga o seguro. Eu não estava me importando com o carro, Marcos disse, se aproximando. Onde você bateu? Leandro recuou. Eu não sei. Eu estava em uma festa, tomei umas e... bati. Qual o problema? Ninguém se machucou. Você tem certeza? Antes que Leandro pudesse responder com mais arrogância, a campainha tocou. O mordomo apareceu, o rosto pálido. Senhor Marcos, a polícia está aqui. 2 policiais entraram na sala. Leandro, que antes era pura arrogância, de repente pareceu pequeno. Leandro, um dos policiais perguntou. Pai, faça alguma coisa. Leandro sussurrou, o pânico tomando conta. Diga a eles quem você é. O senhor Leandro está detido por conduta imprudente, direção perigosa e invasão de propriedade, disse o policial. Ele atravessou o muro de uma casa com o carro e parou na sala de estar de uma família. Por sorte, eles estavam na cozinha. Leandro agarrou o braço do pai. Pai, pague eles. Resolva isso. Você não pode deixar eles me levarem. Marcos olhou para o filho.
Ele viu o desespero, mas não era de arrependimento. Era o medo de perder seu conforto. Era o medo de enfrentar, pela primeira vez na vida, uma consequência. Marcos deu um passo para o lado. Ele é todo de vocês, oficiais. O quê? Leandro gritou, enquanto os policiais o algemavam. Você não pode fazer isso comigo. Eu te odeio. Eu sou seu filho. Eu sei, Marcos disse, observando-o ser levado. É exatamente por isso que estou fazendo. Sozinho em sua casa silenciosa, Marcos sentou-se em seu escritório. A adrenalina da raiva passou, deixando apenas um cansaço profundo. Ele tinha tentado de tudo. Terapia, escolas militares no exterior, trabalhos fáceis na empresa. Nada funcionava. Leandro era um poço sem fundo de irresponsabilidade. O telefone de Marcos vibrou. Era uma mensagem de um dos executivos de sua confiança. Marcos, terminei a auditoria que você pediu. A situação é pior do que pensávamos. Não são apenas gastos excessivos. Encontramos múltiplas transferências nos últimos 6 meses. Milhares de reais. O dinheiro foi desviado para uma conta fantasma. O coração de Marcos afundou. Ele digitou a resposta. Rastreei a conta. A resposta veio em segundos. Já rastreamos, Marcos. A conta está no nome de Leandro. Marcos fechou os olhos. Decepcionado? Não. Essa palavra era fraca demais. Ele estava exausto. O acidente era estupidez. O roubo era caráter. Seu filho não era apenas imprudente. Ele era um ladrão. Marcos olhou pela janela na direção da cidade. Ele pensou na jovem no beco, dividindo sua única refeição. E pensou em seu filho sentado em uma cela, que tinha tudo e escolheu roubar mais. Aquele dia, Marcos entendeu. O problema de Leandro não era o dinheiro. Era a falta de alma. E Marcos não ia mais protegê-lo. Ele não ia tirá-lo da prisão. Ele ia fazer algo muito mais drástico. A sala de visitas da delegacia era um mundo diferente do que Leandro conhecia. O ar era pesado, com cheiro de desinfetante barato e desespero. Quando Marcos entrou, Leandro se levantou de um salto, o alívio tomando conta de seu rosto. Finalmente, Leandro disse, correndo para o vidro divisor. Demorou! O que você estava esperando? Eu estou aqui há horas. O cheiro deste lugar é nojento. Mande seus advogados me tirarem daqui. Agora. Marcos sentou-se calmamente na cadeira de metal. Ele não parecia um pai vindo resgatar o filho. Ele parecia um executivo prestes a fechar um negócio desfavorável. Não, Marcos disse simplesmente. O sorriso de Leandro vacilou. O que você quer dizer com não? Pai, para de brincadeira. É sério. Eu não durmo naquele lugar nojento. Manda pagar a fiança. Eu não vou pagar sua fiança, Leandro. Um silêncio pesado caiu entre eles. Leandro o encarou, a confusão se transformando em raiva. Isso é por causa do carro? Eu já disse que te compro outro. Quer dizer, você me compra outro. Ou é por causa da casa? Pai, você é um dos homens mais ricos do país. Quanto custa uma parede? 10 mil? 20 mil? Eu pago! Quer dizer, você paga e desconta da minha mesada. A casa que você invadiu, Marcos falou, a voz cortando o ar, pertence a um bombeiro. Ele estava na cozinha com a esposa e 2 filhos pequenos quando seu carro atravessou a sala de jantar. A filha mais nova está em estado de choque e não fala desde o acidente. Leandro revirou os olhos, um gesto que fez o estômago de Marcos embrulhar. Ah, qual é? Drama. Eles vão ganhar um belo dinheiro do processo. Vão me agradecer depois. Agora me tira daqui. Não é minha obrigação, Marcos disse, a voz subindo pela primeira vez. Minha obrigação era te criar para ser um homem. E eu falhei. Sua obrigação agora é ressarcir aquele homem por cada tijolo e cada pesadelo que você causou. Ressarcir como? Eu não tenho dinheiro. Exatamente, Marcos disse. E você também não tem o meu. Você não pode fazer isso. Leandro gritou, batendo no vidro. É sua obrigação de pai. Eu sou seu herdeiro. Eu vou processar você. Fique à vontade, Marcos disse, levantando-se. Diga ao seu advogado para adicionar isso à lista. Conduta imprudente, invasão de propriedade e o desvio de milhares de reais da minha empresa. O rosto de Leandro ficou pálido. O roubo. Ele achou que o pai não tinha descoberto. Eu não sei do que você está falando, ele gaguejou. Sabe, Marcos disse, e essa é a sua única chance. Você vai ficar aí e pensar no que fez. Se sobreviver uma semana, talvez eu volte. Mas a fiança, Leandro, você não terá.
Marcos saiu deixando Leandro gritando seu nome, misturando ameaças com súplicas desesperadas. No dia seguinte, Marcos se sentiu compelido a voltar ao mesmo restaurante. A culpa pelo filho o consumia, mas a imagem da jovem moradora de rua lhe trazia um estranho contrapeso. Ele a encontrou no mesmo lugar. Desta vez, a cena foi ainda mais impactante. Uma mulher claramente doente estava encolhida com uma criança pequena, talvez de uns 4 anos. Elas choravam de fome. Renata, a jovem que Marcos vinha ajudando, estava na frente delas. Ela tinha uma quentinha intocada nas mãos, provavelmente a que ganhara de outra pessoa. Por favor, moça, só um pouco, a mãe implorava. Marcos observou Renata olhar para a comida. Ele viu a fome em seus próprios olhos, a forma como seus lábios secos se abriram levemente. Ela estava faminta, então ela fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e estendeu a quentinha inteira para a mãe. Coma, disse Renata. Vocês precisam mais do que eu, especialmente a menina. A mãe começou a chorar de gratidão, pegando a comida e alimentando a filha vorazmente. Renata se sentou ao lado delas, as costas contra a parede, e seu estômago roncou tão alto que Marcos pôde ouvir da calçada. Ele não conseguia se mover. Aquele ato, dar o que você tem de sobra, é caridade. Dar o que você não tem, dar a sua própria sobrevivência. Isso era algo que Marcos nunca tinha visto. Ele se aproximou. Renata o viu e tentou se levantar. Por respeito. Senhor, bom dia, ela disse, a voz fraca. Você deu tudo a elas, Marcos afirmou. A criança estava com fome, ela disse, como se fosse a única explicação necessária. Como você se chama? Renata, senhor. Renata, o que você faria se tivesse um teto sobre a cabeça e 3 refeições por dia? Renata o olhou confusa. Eu não sei. Acho que tentaria ajudar mais gente. Tendo comida, eu poderia passar meu tempo tentando arrumar comida para os outros. Marcos sorriu pela primeira vez em dias. Levante-se, Renata. Você não vai mais dormir aqui, senhor. Eu tenho um emprego para você, faxineira, na minha casa. Você vai ter um quarto, comida e um salário. Você aceita? Renata ficou em choque. As lágrimas que ela segurava pela fome agora caíam pela esperança. Sim, claro que sim. Senhor, eu não sei como agradecer. Não agradeça ainda, Marcos disse. Naquela noite, Renata dormiu em uma cama de verdade pela primeira vez em anos. Era uma pequena casa nos fundos da mansão. Antiga, mas limpa. Marcos tinha mandado reformá-la às pressas. No dia seguinte, ele a chamou ao seu escritório. Renata, ele começou, eu fui desonesto. O emprego é seu, mas eu preciso de algo a mais. Algo que eu não posso pedir, apenas propor. Renata, agora limpa e vestida com roupas novas, parecia nervosa. Senhor, eu tenho um filho. O nome dele é Leandro. Ele é problemático. Ele está preso. Marcos explicou a situação. O roubo, os acidentes, a arrogância. Eu tentei de tudo, Renata. Nada funciona. O dinheiro o envenenou. Mas quando eu vejo você, eu vejo tudo o que falta nele. Generosidade, humildade, caráter. Eu não entendo aonde o senhor quer chegar. Eu quero que você se case com ele. Renata engasgou. O quê? Senhor, isso é loucura. Eu sou uma ex-moradora de rua. Ele é seu filho. Exatamente, Marcos disse. Este é o meu plano. Eu vou tirá-lo da prisão com uma condição, que ele se case com você. Eu vou cortar todo o dinheiro dele. Vocês viverão como um casal, mas será um contrato. Você será meus olhos e ouvidos. Mais do que isso, eu espero que convivendo com alguém como você, algo mude nele. Mas por que eu aceitaria isso? Eu não o conheço. Por quê? Marcos disse, abrindo uma gaveta e mostrando uma pasta. Se você fizer isso, eu vou financiar integralmente o abrigo comunitário do centro, aquele que você me disse que está quase fechando. Vou criar uma fundação em seu nome. Você terá os meios para ajudar todas aquelas pessoas que você tanto defende. Renata olhou para a pasta. A chance de salvar centenas. A chance de retribuir. Ele vai me odiar, ela sussurrou. Provavelmente, Marcos concordou. Mas você já enfrentou coisas piores do que um garoto mimado. Você aceita, Renata? Renata pensou na mãe e na criança, na fome, no frio. Ela pensou nos seus amigos que ainda estavam nas ruas. Ela levantou o queixo. Eu aceito. 2 dias depois, Marcos voltou à delegacia. Leandro estava sujo, abatido e furioso. Você voltou. Ele rosnou. Finalmente!
Me tira daqui! Eu vou, Marcos disse. Com uma condição. Qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa. Você vai se casar, Leandro piscou. Casar? Isso é um castigo? Com quem? Aquela filha do banqueiro que você odeia? Não, Marcos disse. O nome dela é Renata. Ela é a nova faxineira da mansão. Leandro riu, um som seco. Uma faxineira. Você quer que eu me case com uma empregada? Você enlouqueceu? E tem mais um detalhe, Marcos disse, saboreando o momento. Antes de ser faxineira, ela era moradora de rua. Eu a encontrei em um beco. A cor sumiu do rosto de Leandro. Ele olhou para o pai procurando qualquer sinal de brincadeira, mas encontrou apenas aço. Nunca, Leandro disse. Eu prefiro apodrecer aqui. Ótimo, Marcos disse, levantando-se. Aliás, avise seu companheiro de cela que o julgamento pelo roubo da empresa foi marcado. Você deve pegar uns 5 anos, no mínimo. Talvez vocês possam dividir uma cela no presídio estadual. Marcos se virou para sair. Espera! Leandro gritou, a voz quebrada pelo pânico. Espera, pai, por favor. Não faz isso. Marcos parou a mão na porta. Eu caso, Leandro disse, as palavras saindo como veneno. Eu caso com a mendiga. Mas você vai se arrepender disso. Vocês dois vão. Leandro saiu da delegacia sentindo-se humilhado e furioso. Ele não estava grato por estar livre. Ele estava enfurecido pelas correntes que seu pai havia colocado nele. Ele foi forçado a voltar para a mansão, mas não como filho e herdeiro, e sim como um prisioneiro. Seu pai estava esperando no escritório. Ao seu lado estava a mulher, Renata. Ela estava limpa, vestida com roupas simples, mas decentes. Seu cabelo estava preso, e ela o olhava não com admiração ou medo, mas com uma frieza analítica que o irritou profundamente. Então, é essa? Leandro zombou, jogando-se em uma poltrona de couro. A Cinderela do beco? O que foi, pai? Achou que um banho de loja e um prato de comida iam esconder o cheiro da rua. Renata deu um passo à frente. Marcos levantou a mão para impedi-la, mas ela o ignorou. E você? Ela rebateu, a voz firme. Acha que esse terno caro e essa casa gigante escondem quem você é? A diferença, Leandro, é que o cheiro da rua é de necessidade e sobrevivência. O seu cheiro é de coisa podre por dentro. Leandro ficou boquiaberto. Ninguém jamais havia falado com ele assim. Ele se virou para o pai. Você vai deixar essa ninguém falar assim comigo na minha própria casa? Em primeiro lugar, Marcos disse impassível, não é mais a sua casa. É a minha. Descei. É minha. Você está aqui como meu convidado. E sob condições. Em segundo lugar, ela é sua noiva. É melhor se acostumar. Eu não vou. Leandro gritou. Eu não vou participar dessa loucura. O acordo está de pé. Marcos lembrou a voz como aço. O juiz assinou sua liberdade condicional sob minha custódia total. O promotor está assegurando as acusações de desvio da empresa. Um passo em falso. Uma recusa sua e eu mesmo ligo para a polícia e retiro minha queixa. Você voltará para o xadrez por anos, Leandro. O casamento é amanhã. Leandro sentiu as paredes se fechando. Ele olhou de seu pai para Renata. Ele estava preso. O casamento foi a cerimônia mais patética da história. Aconteceu na biblioteca de Marcos, com apenas um juiz de paz e os noivos. Marcos assistiu de canto como um falcão. Leandro vestia um terno, mas parecia que estava indo para sua própria execução. Ele mal conseguia olhar para Renata. Ele disse sim com os dentes cerrados, o ódio vibrando em cada sílaba. Renata, por outro lado, estava perfeitamente calma. Ela disse sim, com uma voz clara e firme, como se estivesse assinando um contrato de negócios. Para ela era exatamente isso. Leandro ainda não conseguia acreditar no que seu pai estava fazendo. Ele se trancou no quarto, recusando-se a sair ou falar com alguém. Ele tentou ligar para seus amigos, mas seu celular estava bloqueado. Ele tentou acessar suas contas, mas todas estavam congeladas. Marcos não estava brincando. 3 dias se passaram nesse impasse. Leandro estava ficando louco. No 4º dia, Renata bateu em sua porta. O quê? Ele gritou. Ela abriu a porta. Vamos sair. Leandro riu. Sair? Você vai me levar no seu beco favorito para jantar? Ou talvez possamos contar moedas na praça? Quase isso, ela disse sem se abalar com o veneno dele. Anda. Seu pai quer que você saia um pouco. Eu não vou a lugar nenhum com você.
Se você não vier, Renata disse, eu vou dizer ao Marcos que você quebrou o acordo. Ele está só esperando um motivo. Você quer voltar para aquela cela fedorenta? Amaldiçoando o pai, o mundo e ela, Leandro a seguiu. Ele esperava que ela o levasse a um shopping, ou a algum lugar onde ela pudesse desfilar suas roupas novas, mas ela não chamou o motorista. Ela chamou um carro de aplicativo simples. Leandro entrou no banco de trás, afundando-se no assento, rezando para que ninguém que ele conhecesse o visse. Eles dirigiram para longe das avenidas largas e dos prédios espelhados. As ruas foram ficando mais estreitas, as casas mais simples. O asfalto deu lugar a paralelepípedos e, em alguns lugares, a terra batida. Eles estavam na comunidade que Renata chamava de lar. O carro parou no início de uma ladeira íngreme. Chegamos, ela disse. Aqui? Onde diabos é aqui? Leandro olhou em volta com nojo. Onde eu costumava dormir, ela disse, saindo do carro. As pessoas na rua pararam para olhar. Eles observaram Renata com curiosidade e depois olharam para Leandro com desconfiança. Uma mulher mais velha, vendendo verduras em uma lona no chão, apertou os olhos. Menina, é você, Renata? Renata sorriu. Um sorriso genuíno que Leandro não tinha visto antes. Oi, dona Zilda! Sou eu sim. Minha nossa! A mulher exclamou. E logo outros se aproximaram. Você está limpa? E tá gordinha? Ganhou na loteria? Não, Renata riu. Arranjei um emprego. Mas não esqueci de vocês. Renata caminhou pela comunidade como se fosse a dona do lugar. As pessoas a cumprimentavam. Contavam-lhe as novidades, falavam de suas dificuldades. Leandro a seguia como uma sombra irritada, sentindo-se um alienígena. Renata parou em frente a uma pequena venda, um mercadinho local. Ela se virou para Leandro. Pega 2 carrinhos, ela ordenou. O quê? Por quê? Vamos fazer compras. Ela o guiou para dentro. Enche arroz, feijão, óleo, macarrão, fubá, leite em pó, o básico. Leandro zombou. E quem vai pagar por isso? Eu não tenho 1 centavo. Meu pai me cortou, lembra? Seu pai cortou seus cartões de crédito. Ela corrigiu. Mas ele deixou dinheiro vivo na sua carteira, eu vi. É o que você gastaria em 2 garrafas de bebida naquela boate que você gosta. Ele congelou. Como ela sabia? Anda, ela disse, mais suave, mas ainda firme. Pela primeira vez na vida, use esse dinheiro para algo que importa. Rangendo os dentes, Leandro pegou o maço de dinheiro e pagou. Ele nunca tinha se sentido tão humilhado. Ele que comprava carros por impulso, agora estava contando notas para comprar pacotes de feijão. Eles saíram com os carrinhos cheios. Renata começou a distribuição. Para Dona Zilda, para um homem que dormia em um colchão na calçada, para uma casa onde moravam 5 crianças pequenas. Leandro foi forçado a carregar os sacos. Isso é ridículo, ele sibilou para ela. É para isso que você me trouxe aqui? Para me humilhar? Fazer caridade forçada? Renata parou e o encarou, os olhos faiscando. Humilhante? Você acha isso humilhante? Carregar um saco de arroz? Humilhante, Leandro, é não saber o que vai comer amanhã. Humilhante é ver seu filho chorar de fome. Humilhante é invadir a casa de uma família com seu carro de luxo e nem se dar ao trabalho de pedir desculpas. O tapa não foi físico, mas doeu mais. É melhor você gastar esse dinheiro aqui, ela disse, a voz baixa, ajudando pessoas que realmente precisam, do que em festas, bebendo até não saber seu nome, e depois bater o carro em uma casa, ou pior, em alguém. Leandro ficou em silêncio. O recado tinha sido dado. Eles estavam entregando o último pacote. Uma menina muito magra, de talvez uns 6 anos, descalça e com um vestido puído, se aproximou de Leandro. Ele estava segurando um pacote de feijão. Ele se encolheu sem saber como agir. Ele estendeu o pacote de forma desajeitada. A menina o pegou com as 2 mãos como se fosse um tesouro. Obrigada, moço, ela disse com um sorriso que iluminou o rosto sujo. Agora minha mãe vai poder fazer feijãozinho para mim hoje. Ela correu de volta para a mãe, gritando, Mãe, olha, feijão. Leandro ficou parado. Agradecimentos não eram novidade para ele, mas eram sempre bajulações, pessoas querendo algo. Aquele obrigado foi puro. Pela primeira vez na vida, Leandro sentiu algo quente se mover em seu peito. Uma sensação estranha, desconfortável, que o deixou com um nó na garganta. Ele não sabia o que era, mas o comoveu. O sol estava começando a se pôr quando eles decidiram ir embora. Ao descerem por um beco para cortar caminho,
Ouviram gritos. Me dá a bolsa, velha. Larga. Eles viram 3 rapazes claramente adolescentes, cercando um casal de idosos. Eles empurravam o senhor e tentavam arrancar a bolsa da senhora. Leandro congelou. Seu primeiro instinto foi recuar, chamar a polícia, não se envolver. Renata não hesitou um segundo. Ei! Ela gritou, a voz ecoando nas paredes estreitas. Os jovens se viraram surpresos. O que foi, tia? Perdeu alguma coisa? Disse o líder, um garoto alto e magro. Perdi, Renata disse, caminhando firmemente na direção deles. Leandro ficou para trás, paralisado. Perdi a paciência com o moleque covarde. 3 contra 2. Vocês não têm vergonha na cara? Cai fora, moça. O garoto rosnou, tentando parecer durão. Você não sabe com quem está mexendo. Renata riu, um som seco e sem humor. Ela parou a centímetros dele. A garota dócil da mansão desapareceu. Esta era outra pessoa. Uma que tinha garras. Não, vocês não sabem com quem estão mexendo. Ela disse, a voz perigosamente baixa. Eu nasci e cresci aqui. Eu conheço o chefe do tráfico dessa área pelo nome. Eu conheço os policiais corruptos e os honestos. E eu estou olhando para vocês 3 e vendo um bando de idiotas que estão prestes a cometer um erro que vai custar caro. Larga a bolsa dela. Agora. Havia tanta autoridade, tanta fúria controlada em sua voz que os jovens recuaram. Eles se olharam nervosos. Aquele assalto fácil tinha acabado de ficar complicado. Deixa pra lá, mano, um deles disse. Não vale a pena. O líder empurrou o velho senhor uma última vez por despeito e os 3 saíram correndo. Renata correu imediatamente para o casal. O senhor está bem? Ele te machucou? E a senhora? Ela ajudou a senhora a se recompor, falando com uma gentileza que contrastava com a ferocidade de segundos atrás. Leandro observava, atônito. Ela não tinha armas. Ela não tinha ameaçado chamar a polícia. Ela apenas os enfrentou. Depois de garantir que o casal estava seguro e acompanhá-los até a porta de casa, eles retomaram o caminho em silêncio. Leandro olhava para ela de lado. Isso foi... Ele começou sem saber o que dizer. Você foi incrível. Eles eram 3. Você não teve medo? Renata olhou para ele. O crepúsculo fazendo sombras em seu rosto. Medo é um luxo, Leandro. Na rua. Ou você se impõe, ou você é engolido. Eu não sou do tipo que é engolida. Ele a viu de verdade pela primeira vez. Não a mendiga, não a faxineira. Não o contrato do seu pai. Ele viu uma força da natureza. Você parece uma heroína, ele disse, quase um sussurro. Uma heroína das ruas. Renato deu um pequeno sorriso triste. Não sou heroína. Eu só faço o que é certo. Tente fazer isso um dia. Talvez você goste. A breve trégua que havia se formado entre Leandro e Renata, aquela faísca de respeito que ele sentiu no beco, evaporou na manhã seguinte. Marcos convocou os 2 ao seu escritório. Não parecia o escritório de um pai, mas a sala de reuniões de um CEO prestes a anunciar uma reestruturação hostil. Bom dia. Marcos começou, sem rodeios. A fase de transição acabou. O casamento está oficializado. Agora começam os termos reais do acordo de vocês. Leandro, que tinha acordado com um humor surpreendentemente neutro, sentiu o estômago gelar. Termos? Achei que o termo era eu caso com ela e você me liberta. Eu libertei você da prisão, Marcos corrigiu, não das consequências. A partir deste momento, Leandro, você está financeiramente interditado. O quê? Você não tem mais acesso a nenhuma conta. Seus cartões de crédito foram cancelados. Suas senhas de investimento foram alteradas. Você não possui mais nada além das roupas do corpo. Leandro riu, um som nervoso. Pai, que brincadeira é essa? Isso é loucura. Como eu vou? Comer sair? Você não vai, Marcos disse friamente. Ele deslizou um pequeno cartão de débito, de aparência corporativa, pela mesa de mogno. Leandro estendeu a mão para pegá-lo, mas o cartão parou antes de seu alcance. Marcos o empurrou na direção de Renata. Ela o pegou confusa. Renata, Marcos continuou, a partir de hoje, você é a administradora financeira de Leandro. Este cartão contém uma mesada mínima, o suficiente para transporte público e necessidades básicas. Qualquer gasto que ele precisar fazer, qualquer um acima do valor diário, terá que ser solicitado, justificado e aprovado por você. Você me enviará um relatório de gastos no final de cada semana. O silêncio na sala era ensurdecedor.
Leandro olhou de seu pai para Renata, o rosto pálido se transformando em um vermelho profundo de fúria. A mulher que ele chamou de mendiga agora era sua mãe, a pessoa que controlava sua vida. Isso era mais humilhante do que a própria prisão. Não, Leandro disse, a voz baixa e trêmula. Eu não aceito. Eu não vou pedir permissão a ela para comprar um café. Então você não vai tomar café, Marcos disse, levantando-se. O arranjo está feito. E Renata, não se preocupe. Eu sei que ele será difícil, mas seu papel neste contrato é fundamental. Marcos saiu do escritório, fechando as portas pesadas atrás de si, deixando os dois sozinhos na tensão que crepitava. Leandro esperou até os passos do pai desaparecerem. Então ele se virou para Renata. Você, ele rosnou, avançando contra ela. Você planejou isso, não foi? Encheu a cabeça dele. Isso sempre foi sobre o dinheiro. Ele riu, um som quebrado. Minha nossa, que golpe perfeito! A pobre moradora de rua. Eu não quero nada, senhor. Só quero ajudar as pessoas. E agora olha para você. Controlando o dinheiro do herdeiro. Você deve estar se sentindo a rainha do mundo. Ele se aproximou, o rosto a centímetros do dela, tentando usar sua altura e sua raiva para intimidá-la, como ela fez com os rapazes no beco. Diz para mim, quanto tempo você planejou isso? Quando você estava lá naquele beco fedorento, você sonhava em dar um golpe assim, sair do lixo direto para o luxo, e ainda por cima com o controle total? Você é uma aproveitadora. Renata não recuou. Ela não gritou. Ela nem mesmo piscou. Ela o deixou despejar todo o veneno. Quando ele parou, ofegante, ela falou. Sua voz era calma, mas tinha o peso do aço. Acabou? Não me venha com essa calma. Ele gritou. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, Leandro, ela disse, e seus olhos o perfuraram. Mas você é a pessoa mais pobre que eu já conheci. Mais pobre do que qualquer um que encontramos ontem. Eles não têm dinheiro. Você não tem valor, você não tem empatia, você não tem caráter. Como você ousa? Se eu não pedi por isso. Ela continuou segurando o cartão. Eu não pedi para ser sua babá, mas já que seu pai me deu essa tarefa, eu vou cumpri-la. Você acha que esse dinheiro é seu? Você não trabalhou um dia na vida por ele. Você não sabe o que é ganhar R$10. Você só sabe o que é gastar 100.000. Ela guardou o cartão no bolso. Então sim. Você vai me pedir permissão e vai justificar. E se eu achar que é mais um dos seus caprichos inúteis, a resposta será não. Bem-vindo ao mundo real. Leandro queria bater em alguma coisa. Ele queria quebrar as porcelanas caras da sala. Mas ele sabia que se fizesse isso, ela provavelmente descontaria do seu orçamento. A humilhação era total. Ele passou os dias seguintes trancado no quarto, recusando-se a falar com ela. Mas a fome falou mais alto. Ele teve que ir até ela e pedir dinheiro para o almoço. A forma como ela o fez esperar, e depois lhe entregou 2 notas pequenas, como se ele fosse uma criança, quase o fez explodir. Mas o pior ainda estava por vir. Uma semana depois, Marcos o chamou novamente. Agora que suas finanças estão resolvidas, vamos cuidar do seu tempo ocioso, disse Marcos. O que você quer dizer? Leandro perguntou desconfiado. Você não vai ficar nesta casa o dia todo vivendo de graça. Você vai trabalhar. Um pingo de esperança surgiu em Leandro. Trabalho, na empresa. Isso significava poder. Significava sair de debaixo do controle de Renata. Ótimo, ele disse, ajeitando a postura. Finalmente. Qual cargo eu assumo? Marketing. A diretoria de finanças. Nenhum, Marcos disse. Você não vai trabalhar na empresa. Então onde? No abrigo comunitário. Aquele que Renata costumava frequentar. Leandro congelou. O quê? Aquele lugar caindo aos pedaços? Com aquelas pessoas? Exatamente. Renata me disse que, mesmo quando ela não tinha nada, ela ia lá como voluntária. Servia comida, limpava. Você vai fazer o mesmo. 8 horas por dia, segunda a sábado. Não, Leandro disse, desta vez com uma finalidade absoluta. Eu não vou. De jeito nenhum. Eu não vou servir sopa para mendigos. Você não pode me obrigar. Eu não posso, Marcos concordou. Mas as consequências podem. Eu não me importo. Leandro gritou, a raiva o cegando. Eu prefiro voltar para a prisão. É isso. Me manda de volta. Pelo menos lá eu não tenho que fingir que me importo com essa gente, ou obedecer ela.
Marcos o olhou com uma tristeza profunda. Como quiser. Ele pegou o telefone. Leandro o observou, o coração batendo forte. Ele estava blefando. Ele não queria voltar para a cadeia, mas seu orgulho era grande demais. Quando Marcos começou a discar o número do promotor, a porta do escritório se abriu. Renata estava parada ali. Ela tinha ouvido tudo. Pai, espera, Leandro implorou, o pânico subindo. Marcos parou. Leandro se virou para Renata esperando que ela interviesse, que ela dissesse que era demais. Renata entrou na sala e foi até Leandro. Ela não olhou para Marcos. Você é um idiota, ela disse baixinho. Fica fora disso, ele rosnou. Isso é entre mim e ele. Não, ela disse, e sua voz era como gelo. No momento em que você recusou, isso ficou entre mim e você. Você se lembra do acordo? Do contrato que assinamos? Casamento. Sem escândalos. E você obedeceria às regras do seu pai. Eu não vou fazer isso. Você acha que tem escolha? Ela o confrontou. Você acha que prisão é um hotel? Você acha que seu pai está brincando? Se ele fizer essa ligação, ele não vai te denunciar apenas pela invasão da casa. Ele vai te denunciar pelo desvio de dinheiro da empresa. Isso não é fiança de uma noite, Leandro. Isso são anos. Anos em um presídio de verdade, não uma delegacia. Ela se aproximou e ele viu a heroína das ruas novamente. Você acha que eu sou sua carcereira? Eu sou sua única aliada aqui. Se você quebrar este acordo, eu não vou te proteger. E acredite em mim, ela disse, os olhos fixos nos dele. Você não dura 2 dias lá dentro. Você é fraco. Eles vão te destruir. Agora você tem uma escolha real. Vai limpar o chão do abrigo ou vai aprender o que é rua de verdade no pátio do presídio? Leandro olhou para o telefone na mão do pai. Ele olhou para a mulher à sua frente, que o lia como um livro aberto. Ele estava encurralado. Seu orgulho, sua raiva, tudo desmoronou, deixando apenas o medo frio. Ele baixou a cabeça, derrotado. Que horas? Ele murmurou, as palavras quase inaudíveis. Eu começo? Amanhã, Renata disse, a voz sem triunfo, apenas fato. Às 7 da manhã. E eu vou te levar. É melhor dormir cedo. Os meses se arrastaram, transformando-se em uma rotina monótona e exaustiva. Leandro havia deixado de ser o herdeiro mimado para se tornar, aos olhos do mundo, o faz-tudo do abrigo comunitário. Ele chegava pontualmente, obrigado pela presença silenciosa de Renata. Ele esfregava o chão, descascava legumes na cozinha e servia as refeições. No início ele fazia tudo com uma raiva silenciosa, os maxilares cerrados. Ele se recusava a olhar nos olhos das pessoas que servia. Ele era um fantasma, presente em corpo, mas ausente em espírito. Ele ainda era o homem mais rico daquela sala, apenas temporariamente inconveniente. Renata, por outro lado, estava se desdobrando. Ela acordava às 5 da manhã, para supervisionar os empregados na mansão de Marcos, garantindo que a casa funcionasse perfeitamente. Em seguida, ela buscava Leandro e o levava ao abrigo, onde ela não agia como supervisora, mas como a voluntária que sempre foi. Ela ajudava na cozinha, ouvia as histórias, organizava as doações. No final do dia, ela voltava à mansão, preparava relatórios financeiros detalhados sobre os gastos mínimos de Leandro para Marcos e só então se retirava para a pequena casa dos fundos, exausta. Ela estava queimando a vela pelas 2 pontas, impulsionada por um senso de dever para com Marcos e um senso de missão para com o abrigo. O corpo dela cedeu primeiro. Numa manhã de terça-feira, Leandro esperou por ela no carro, irritado. Ela estava atrasada, e isso significava que ele teria que ficar até mais tarde no abrigo. Ele buzinou. Sem resposta, ele marchou até a casa dos fundos, pronto para gritar com ela. Vamos, eu não tenho o dia todo. Esqueceu de... Ele parou na porta. Renata estava caída no chão da cozinha, ao lado de uma xícara de café quebrada. Ela tremia violentamente, a pele pálida coberta de suor frio. Por um momento, Leandro apenas olhou. Seu primeiro pensamento foi de aborrecimento. Ótimo, ele murmurou. Agora ela está doente. Mais um problema para mim. Ele ligou para o pai. Marcos, a sua protegida desmaiou. Acho que ela está doente. A resposta de Marcos foi imediata e sem emoção. O acordo é claro, Leandro. Você está sob a supervisão dela. Se ela está incapacitada, você assume a responsabilidade. Cuide dela. Se você sair daquela propriedade sem a permissão dela ou a minha, eu considero o acordo quebrado. A chamada terminou.
Leandro estava mais uma vez encurralado. Ele xingou baixinho, mas pegou Renata no colo. Ela era assustadoramente leve e a levou para a cama dela. Ele chamou o médico da família, que veio, diagnosticou uma exaustão severa complicada por uma infecção pulmonar. Deixou remédios e ordens estritas de repouso absoluto. Nos primeiros 2 dias, Leandro a tratou como uma obrigação. Ele entrava no quarto, deixava os remédios e um prato de comida na mesa de cabeceira e saía. Toma, ele dizia da porta. O médico disse que você precisa comer para não morrer. Se você morrer, meu pai me culpa. Então, faça o favor de comer. Ele não se aproximava. Ele a tratava com o desprezo habitual, mas a febre dela piorou. Na terceira noite, ele a ouviu gemer. Ele entrou no quarto irritado, pronto para mandá-la ficar quieta. Ela não estava gemendo. Estava delirando. Não, por favor, não leva o cobertor. Ela murmurava, os olhos fechados, lutando contra lençóis imaginários. Está tão frio. O menino vai congelar. Só mais um pedaço de pão. Leandro parou. Ela não estava sonhando com a mansão ou com o dinheiro. Em seu delírio, ela estava de volta à rua, com frio e fome. Renata, ele chamou hesitante. É só até a chuva passar. Ela continuou, uma lágrima escorrendo pelo canto do olho. Eu aguento. Eu sempre aguento. Ele a observou e a imagem da heroína das ruas, a mulher forte que o enfrentou, que controlou seu dinheiro, que o assustava, quebrou. Diante dele estava apenas uma mulher doente, aterrorizada por memórias que ele jamais poderia compreender. Algo dentro dele se moveu. Aquele nó no peito, o mesmo que sentiu quando a menina agradeceu pelo feijão, voltou com força. Ele se sentou na beira da cama. Pegou um pano em uma bacia com água que o médico havia recomendado e, desajeitadamente, começou a limpar o suor da testa dela. Calma, ele sussurrou, e a própria gentileza em sua voz o surpreendeu. Você não está na rua. A chuva não vai te pegar. Você está segura. Ele passou a noite inteira naquela cadeira. Ele mediu a temperatura. Ele a forçou gentilmente a beber água e tomar os remédios na hora certa. Quando ela tremia de frio, ele a cobriu com outro cobertor. Ele viu a vulnerabilidade por trás daquela armadura de aço. E, pela primeira vez, ele não viu a mendiga ou a carcereira. Ele viu Renata. Quando ela acordou, 5 dias depois, a febre havia baixado. Ela abriu os olhos e viu Leandro dormindo, a cabeça caída sobre o peito, na cadeira ao lado da cama. Ele parecia exausto. Leandro, ela chamou, a voz rouca. Ele deu um pulo assustado. O que há? Você acordou. A febre passou. Um silêncio desconfortável pairou entre eles. Não era a tensão cheia de ódio de antes. Era algo novo, tímido. Ela começou. Você cuidou de mim. Ele deu de ombros, levantando-se e se espreguiçando. Você estava delirando, fazendo um barulho irritante. E meu pai me obrigou. Mas não havia veneno em suas palavras. A cumplicidade forçada daqueles dias havia quebrado a barreira. Ele tinha visto a alma dela. Ela tinha visto um lampejo de humanidade nele. Quando ela se recuperou totalmente, uma semana depois eles voltaram ao abrigo. Mas Leandro não voltou como prisioneiro. Ele voltou como um parceiro. Ele não reclamou. Ele foi direto para a cozinha e começou a cortar os legumes. Ele olhou para as pessoas na fila e pela primeira vez acenou com a cabeça para um dos homens que ele via todos os dias. Ele via o abrigo de forma diferente agora. Era o lugar dela, o lugar que ela protegia. Foi então que a tempestade real chegou, uma chuva que durou 2 dias sem parar. Os rios transbordaram, e a parte baixa da cidade onde o abrigo estava localizado foi engolida pela água. Eles trabalharam lado a lado, Leandro e Renata, tentando salvar o que podiam, carregando sacos de arroz e colchões para terrenos mais altos. Mas a água subiu rápido demais. Ao amanhecer do 3º dia, o abrigo estava destruído. O pouco que eles tinham estava coberto por uma lama espessa e fétida. O lugar estava inabitável. Renata olhava para a destruição, o rosto uma máscara de desespero silencioso. Foi quando um carro de luxo parou na rua inundada. Um homem de terno e sapatos caros saiu, fazendo uma careta ao pisar na lama. É o dono do imóvel, Renata sussurrou, o pânico em sua voz. O homem olhou para o prédio arruinado e bufou. É o que faltava, chega. Cansei de ter prejuízo com esse lugar. Estou vendendo o terreno. Uma construtora me fez uma ótima oferta.
Quero o local desocupado em uma semana. Não. Renata correu até ele agarrando seu braço. Por favor, o senhor não pode. Essas pessoas não têm para onde ir. Nós vamos consertar. Não é problema meu, o homem disse friamente, soltando o braço dela. Uma semana. Ele entrou no carro e foi embora. Renata caiu de joelhos na lama. As lágrimas que ela segurava finalmente vieram. Todo o sacrifício, o casamento arranjado, a exaustão, tudo tinha sido em vão. Leandro observou a cena. Ele olhou para a mulher que ele tinha visto lutar contra delírios de frio, agora derrotada pela realidade. Uma raiva fria, uma raiva que ele não sentia há muito tempo, tomou conta dele. Não era a raiva mimada de antes. Era fúria. Ele se virou e marchou para longe. Leandro! Onde você vai? Ela gritou. Ele não respondeu. Ele pegou um táxi coberto de lama e foi direto para a mansão. Ele invadiu o escritório de Marcos, deixando um rastro de pegadas sujas no tapete persa. Pai. Marcos ergueu os olhos, chocado com o estado e o tom do filho. O abrigo foi destruído, Leandro disse, a voz tensa. Uma enchente. O dono vai expulsar todo mundo. Você tem que comprar o terreno. Marcos o encarou por um longo momento. Comprar? Sim. Você tem o dinheiro. Você pode consertar isso. Você não pode deixar ele assim. Marcos se recostou na cadeira. Não. Leandro sentiu como se tivesse levado um soco. O que você quer dizer com não? Eu não vou comprar o terreno, Leandro. Mas por quê? Depois de tudo isso, você vai simplesmente deixar o abrigo fechar? Eu não vou, Marcos disse, levantando-se e caminhando até o filho. Ele parou na frente de Leandro, olhando-o nos olhos. Mas você pode. Leandro riu, um som seco e amargo. Eu? Com que dinheiro? Você tirou tudo de mim. Eu não posso nem comprar um café sem a permissão dela. Eu tirei. Marcos concordou. Mas eu posso devolver. Marcos foi até o cofre atrás de um quadro. Ele o abriu e tirou uma pasta. De dentro, ele puxou um talão de cheques. Você me desviou uma quantia considerável, Leandro. Eu calculei o valor exato. Com os juros de todos estes meses. Ele preencheu o cheque. O número de zeros era impressionante. Era uma fortuna. Ele estendeu o cheque para Leandro. Isso é meu. Leandro sussurrou sem ousar tocar no papel. É, Marcos disse. E eu vou te dar algo ainda melhor. Sua liberdade. O contrato de casamento está anulado no momento em que você depositar isso. A única condição é que você pegue este dinheiro, saia desta casa e suma do país. Deixe Renata. Deixe o abrigo. Deixe essa farsa para trás. Você pode ter sua antiga vida de volta, agora. O cheque flutuava entre eles. Era tudo o que Leandro sempre quis. Seu dinheiro e sua liberdade. A mão de Leandro tremeu. O cheque era uma quantia que mudava vidas. Era o seu passado e o seu futuro ali, em um pedaço de papel. O cheiro da tinta fresca era o cheiro da liberdade, dos carros esportivos, das festas em iates, de uma vida sem consequências. Uma vida sem um pai o controlando. Uma vida sem ter que esfregar o chão de um abrigo. Ele olhou para Marcos. O rosto do pai era uma máscara de negócios, impenetrável. Ele não estava oferecendo como um pai. Estava propondo como um adversário. Uma semana em um voo privado para qualquer lugar do mundo, Marcos disse a voz baixa. Ou você fica, e eu cumpro minha promessa de te colocar na prisão. A escolha é sua. Leandro estendeu a mão lentamente e pegou o cheque. O papel era pesado em sua mão. Ele o dobrou e colocou no bolso da calça suja de lama. Ele não disse obrigado. Ele não disse adeus. Ele apenas se virou e saiu do escritório, deixando o pai sozinho com o cheiro de lama e a tensão. O táxi de volta para a comunidade parecia levar uma eternidade. A cada quarteirão que se afastava da mansão, o peso no bolso de Leandro parecia aumentar. Ele podia dizer ao motorista para virar, ir para o aeroporto. Ele tinha o dinheiro. Ele podia estar em Mônaco em 12 horas. Ninguém poderia impedi-lo. Quando o carro parou, ele viu a cena exatamente como a deixara. A lama, os móveis destruídos na calçada, os voluntários sentados no meio-fio, os rostos vazios de esperança. E ele a viu. Renata estava do outro lado da rua, encostada na parede de um prédio, chorando. Não era um choro alto ou histérico. Era o choro silencioso e exausto de alguém que lutou até a última gota de força e perdeu. Ela estava encolhida, os braços em volta dos joelhos, a heroína das ruas finalmente quebrada,
O coração de Leandro bateu tão forte que doeu. Naquele momento, ele viu seu pai observando-o. Marcos devia tê-lo seguido. O carro de luxo dele estava parado na esquina, discreto, mas presente. Marcos estava assistindo, esperando para ver qual caminho seu filho tomaria. O avião ou a mulher. Leandro sentiu uma onda de fúria pelo teste, pela manipulação. Ele começou a caminhar. Ele caminhou na direção de Renata. Ela ergueu os olhos vermelhos e inchados ao ouvi-lo se aproximar. Havia uma esperança patética em seu olhar, como se ele, o garoto mimado, pudesse ter alguma solução. Marcos observava do carro. Ele vai até ela. Vai se despedir. Ele pensou, o coração afundando. Ele vai consolá-la e depois vai embora. Ele sempre escolhe a si mesmo. Ele falhou. Ele sempre falha. Leandro parou na frente de Renata. Ela estendeu a mão. Leandro, o que seu pai disse? Ele vai... Leandro olhou para a mão dela. E então ele passou direto por ela. O rosto de Renata se desfez. A última faísca de esperança morreu. Ele estava indo embora. Ele estava abandonando-a, assim como todos os outros. Ela baixou a cabeça, escondendo o rosto nos joelhos. Marcos fechou os olhos no carro. A decepção era tão amarga que ele mal conseguia respirar. Seu plano, seu último e desesperado plano, havia fracassado. Seu filho estava perdido, mas Leandro não estava indo embora. Ele continuou andando, com passos firmes e cheios de lama, até a esquina onde o dono do imóvel estava conversando animadamente ao telefone com, presumivelmente, o comprador da construtora. Sim, o terreno estará limpo em uma semana. A vizinhança é perfeita para um prédio comercial, o homem dizia. Ei, Leandro gritou. O homem se virou irritado. O que foi, garoto? Ah, você é um daqueles do abrigo. Olha, eu já disse, o negócio está fechado. Saiam da minha propriedade. Você tem razão, Leandro disse, parando na frente dele. O homem era mais alto, mas Leandro o olhava de cima para baixo. O negócio está fechado. Que bom que entende, o homem zombou. Leandro tirou o cheque do bolso. O homem parou de sorrir ao ver o valor escrito ali. Seus olhos se arregalaram. Eu não vou comprar o seu terreno, Leandro disse, a voz vibrando com uma autoridade que ele não sabia que possuía. Ah, não? O dono gaguejou, hipnotizado pelo cheque. Não, Leandro confirmou. Eu vou comprar o quarteirão inteiro, incluindo essa calçada onde você está pisando. E você vai pegar seu telefone, ligar para a sua construtora, cancelar o negócio e sair daqui. Agora. O homem ficou pálido. Mas isso é o valor de mercado, Leandro disse, lembrando-se das lições de negócios que seu pai tentou lhe enfiar goela abaixo por anos. Na verdade, é o dobro. É o bastante para você se aposentar e nunca mais ter que pisar em uma poça de lama. Pegue, ou eu vou comprar quarteirão por quarteirão ao seu redor e construir um abrigo 10 vezes maior, até sua propriedade não valer nada. A escolha é sua. O homem arrancou o cheque da mão de Leandro antes que ele mudasse de ideia. Sim, claro. O negócio está fechado. O quarteirão é seu. Tudo seu. Ele saiu correndo para o carro, como se temesse que Leandro voltasse atrás. O silêncio tomou conta da rua. Renata levantou a cabeça, sem entender o que tinha acontecido. Os voluntários olhavam confusos. Leandro se virou e caminhou de volta, passando pelo carro do pai sem nem olhar. Marcos saiu do carro, as pernas trêmulas. Ele estava chocado. O cheque. Ele usou o cheque inteiro, não para fugir, mas para salvar o abrigo. Ele se aproximou do filho, que agora estava parado na frente de Renata, que ainda estava no chão, olhando para ele como se ele fosse um fantasma. Você... Marcos começou, a voz embargada. Você usou todo o dinheiro. Era o que precisava ser feito, Leandro disse, dando de ombros, como se fosse óbvio. Leandro, Marcos disse, e agora havia lágrimas nos olhos do executivo de aço. Você não entendeu. O dinheiro. O cheque. Era o teste final. Leandro finalmente se virou para o pai. Teste? O plano secreto que eu mencionei para Renata. Marcos confessou, a voz embargada. O casamento, o controle do dinheiro, o trabalho no abrigo. Tudo foi um teste. Para você. Renata se levantou cambaleando. Um teste? Se Leandro tivesse pego aquele cheque e fugido, Marcos explicou, olhando para Renata com profundo respeito. O contrato de casamento se tornaria real de outra forma. Você, Renata,
Por uma cláusula que eu adicionei, se tornaria a administradora principal de toda a fundação de caridade da nossa família, e Leandro seria permanentemente deserdado. Eu apostei tudo, filho. Eu apostei a herança da família que você iria falhar. Leandro finalmente entendeu. O peso dos últimos meses, a crueldade calculada do pai, tudo era uma tentativa desesperada de salvar sua alma. Ele olhou para o pai não com raiva, mas com uma compreensão repentina do sacrifício que ele fizera. Eu ganhei. Leandro perguntou à voz baixa. Ela ganhou, Marcos disse, sorrindo por entre as lágrimas. Ela te salvou. Leandro se virou para Renata. Ela estava ali, coberta de lama, o rosto manchado de choro, o cabelo grudado na testa. E para ele, ela era a mulher mais linda do mundo. Todo o amor que ele vinha suprimindo, o respeito que ele encontrou naquela noite de febre, a admiração que ele sentiu no beco, tudo veio à tona. Meu pai me deu um contrato, Leandro disse, a voz embargada. Ele me deu uma carcereira. Ele me deu uma babá. Ele se aproximou dela. Mas você me deu uma vida, ele sussurrou. Na frente de seu pai, na frente dos moradores de rua e dos voluntários, no meio da lama e da destruição, Leandro se ajoelhou. Não, Renata engasgou, levando as mãos à boca. Nosso primeiro casamento, ele disse, olhando para ela, foi um contrato do meu pai. Foi uma ordem, foi uma prisão. Mas ele enfiou a mão no bolso, não o bolso com o cheque, mas o outro. Ele tirou um anel. Não era um diamante. Era uma aliança simples, de prata, que ele havia comprado semanas atrás com o pouco dinheiro da mesada que ele aprendeu, com ela, a economizar. Este é meu. É uma escolha. Leandro, ela chorou. Eu era a pessoa mais pobre do mundo, ele disse, ecoando as palavras dela. Eu tinha tudo e não tinha nada. Agora eu não tenho nada, exceto você. E eu sou o homem mais rico do mundo. Renata, heroína das minhas ruas, casa comigo? De verdade, agora. Ela não conseguia falar. Ela apenas caiu de joelhos na lama com ele, chorando e rindo ao mesmo tempo. E o beijou. Marcos observou os dois, ajoelhados na sujeira, agarrados um ao outro como se fossem as duas únicas pessoas no mundo. Ele limpou as lágrimas do rosto. Seu filho estava sujo, sem dinheiro e completamente apaixonado. E pela primeira vez na vida, Marcos estava orgulhoso dele. Seu filho, finalmente, havia se tornado um homem.